Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, é um privilégio muito grande estar aqui com vocês nesta manhã para refletirmos à luz da palavra de Deus na igreja que foi a primeira igreja onde eu trabalhei como pastor e a igreja onde eu trabalhei como seminarista vindo de fora. Que é diferente quando você é seminarista na sua igreja. O povo trocou suas fraldas, sabe? Te conhece desde pequenininho. É diferente. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei para trabalhar e foi o começo do ministério. E eu queria começar a minha palavra mostrando um pouquinho da saudade que eu sinto. Está funcionando esse controle? Tem que ligar, né? Da outra vez eu não liguei. Aí. Esse de costas sou eu, numa televisão de tubo, dando aulas aqui nesse salão, como você pode perceber, a respeito de arqueologia bíblica para os jovens. A Igreja da Lapa foi responsável por um despertamento em mim, de um profundo interesse por Antigo Testamento. Eu dava aula para os jovens na sala que funcionava, onde hoje é a galeria deste salão social ali, né? Ali em cima. E por conta das coisas que eu fui despertado por Deus aqui na Igreja da Lapa, hoje eu sou professor de arqueologia bíblica num seminário internacional. Hoje eu dou aula de Antigo Testamento no seminário de Goiânia. E começou aqui. Então você consegue entender para mim como isso é importante, como é gostoso estar aqui, vendo essas cadeiras fazer o mesmo barulho de 20 anos atrás? É sensacional, gente. É uma saudade que você não tem noção, sabe? Não, tem certas coisas que não vão mudar nunca, né? Aqueles vitrôs da Igreja da Lapa, o barulho dessa cadeira, esse piso. Gente, né? O piso eu não sei, o vitrô está lá, né? O piso eu não sei se sobrevive, né? A cadeira eu soube que tem uma discussão aí, mas eu não quero polemizar, não. Só estou dizendo que eu estava com saudade. Mas, então eu pensei sobre o que falar com vocês nesta manhã, de aniversário da Igreja da Lapa e de celebração do que Deus tem feito por 100 anos de história dessa igreja e trazer um pouquinho daquilo que Deus foi servido me ensinar, passando por aquilo que eu aprendi aqui na Igreja da Lapa. Então eu quero conjugar arqueologia bíblica e Antigo Testamento com uma mensagem da palavra de Deus que se conecta ao que Deus tem feito aqui por 100 anos. E eu quero pregar no Salmo 46, mas não abre agora não. Só no final. Você vai chegar e falar assim, esse homem vai falar mesmo do Salmo 46? Vai pela fé que lá no final você vai ver que eu estou falando do Salmo 46. Eu não esqueci disso, tá bom? O slide não vai me deixar esquecer. Mas pensa comigo aqui. Na época do rei Davi, os filisteus, que eram os grandes inimigos do povo de Israel, foram exterminados. Golias era um filisteu, certo? Davi derrotou Golias. Davi limpou o território de Canaã dos inimigos. De tal forma que quando Salomão assume, ele tem paz de todos os inimigos ao redor. Aliás, como é que fala paz em hebraico? Shalom. E o nome de Salomão, Shalomon, vem de Shalom, da paz. Ele é um pacificador, um pacífico, porque Davi entregou para ele um reino grande e em paz. Se você olha no mapa aí, você vai ver que o que está pintado de verde é o território do reino de Israel na época de Salomão, quando atingiu a sua máxima extensão territorial. Não havia inimigos ao redor. Você tem os assírios, lá de Nínive, que estão de azul no seu mapa. E você tem os babilônicos, da cidade da Babilônia, que estão de marrom aí no seu mapa. Mas veja, eles estão razoavelmente grandes, mas não tão grandes a ponto de preocupar. E eles estão longe. Então, esse é o mapa do mundo na época de Salomão, por volta do ano 950 a.C. No entanto, você sabe que Salomão amou mulheres estrangeiras, casou-se com adoradoras de deuses estranhos, e o reino se dividiu. E aí, então, a partir de Salomão, você vai ter o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Tá certo? E aí, o tempo vai passando e os assírios vão crescendo. Os ninivitas são os habitantes da capital assíria. E eles são um povo cruel. Eles torturam os inimigos. Eles cortam a barriga da mulher grávida para ver a criança sair. Eles cortam a língua dos soldados dentro da boca para ela inchar e eles morrerem asfixiados com a própria língua dentro de 3 ou 4 dias. Os assírios são cruéis. Quando Deus manda Jonas para pregar para os assírios em Nínive, Jonas fala assim, cada um com seus problemas, Deus. Deixa eles lá, eu quero que esse povo morra tudo mesmo. Então Nínive está para cá, ele vai para Tarsis, para o outro lado. Por quê? Porque são os inimigos mais cruéis. Alguns chegam a dizer que entre as barbaridades cometidas no mundo antigo, os assírios são os campeões.
E esses assírios estão crescendo e estão chegando perto do reino de Judá agora. Olha no mapa que você vai ver como eles já estão grandes aí. Nós estamos agora no ano 730. E você tem Acás no reino de Judá como rei. Lá no reino do norte, em Israel, você vai ter um rei próprio. E em Damasco, Síria, você vai ter outro rei. E esses dois reis, Rezim e Peca, eles estão agora pressionando Acás em Judá para formarem uma coalizão. Quem sabe, juntando Síria, Israel e Judá, conseguiriam formar uma aliança forte o suficiente para resistir aos assírios. Só que o rei Acás prefere ser amigo do cachorro grande do que fazer amizade com dois cachorrinhos pequenos para os três pequenos latir junto contra o cachorro grande. Você entendeu qual é o problema? O Acás quer ser amigo dos assírios, ele quer pagar tributo para os assírios. E aí então é que Deus aparece a Acás na profecia de Isaías e diz assim: Acás, eu estou com vocês, eu sou o Deus com vocês, o Deus conosco, o Emanuel. E para você saber que eu protejo vocês dos assírios, vai nascer um menininho aí. E você põe nele o nome de Deus conosco. E enquanto esse menino estiver crescendo, eu vou agir e vou proteger você desses dois reis que estão te perturbando, o Peca e o Rezim, reis de Israel e da Síria. E eles vão parar de perturbar você para formar uma coalizão para lutar contra os assírios. E você vai perceber que eu sou o Deus conosco, o Emanuel. Dito e feito. Pouco tempo depois dessa profecia, os assírios foram lá e destruíram Síria e Israel. Damasco cai, Samaria cai, as capitais desses reinos. E aí quando você olha para o mapa, um pouquinho de tempo depois, o que aconteceu? Vê se você percebe o defeito especial aqui do slide, ó. Tá vendo? A animação, os assírios expandem ainda mais. E eles colam ainda mais em Judá agora, tá vendo? E agora Judá, inclusive, está de azul claro no seu mapa, espremidinho entre o Egito e os assírios. E por que ele está de azul claro? Porque agora Judá paga tributo para os assírios. Judá é escravo tributário do reino cuja capital é Nínive. Você percebe o problema? Eles não tinham saído do Egito para habitar em Canaã? Não era para ter Deus tirado o povo da escravidão e colocado na terra da liberdade, para eles serem senhores de sua própria liberdade, dependendo apenas e tão somente de Deus? Mas não, o povo está em pecado, está abandonando gradativamente a Deus e agora se equilibra nesse cenário político internacional conturbado, pagando imposto para os assírios, quando na verdade tudo o que eles deveriam fazer era confiar no Deus Todo-Poderoso, no Deus conosco. E então você vai vendo que Isaías tem um ministério profético de dizer: o Senhor é a salvação. O nome Isaías significa exatamente isso. Não confie na Assíria, não faça aliança com os assírios, porque a sua salvação está no Deus conosco, no Emanuel. Mas o Acás não confiou em Deus. Ele preferiu fazer amizades com o rei de Nínive, aquela cidade famosa regada pelo rio Eufrates. E a profecia de Isaías então é assim: já que você rejeitou o Deus conosco, o Deus que te protege, e ficou tremendo de medo do rei da cidade de Nínive, das águas do Eufrates, são as águas do Eufrates que eu vou trazer para afogar você. Deus fala poeticamente que ele vai trazer os assírios para dar uma lição de confiança no reino de Judá. E ele diz que essa água vai vir até o pescoço. Guarde essa informação com você, porque daqui a pouco ela vai ser muito importante para nós. E de fato, os dois reis que incomodavam Judá caíram. A cidade de Samaria foi derrotada no ano 722 a.C. pelos assírios, e agora eles continuam incomodando. E olha como está o reino assírio por volta do ano 701. Você consegue perceber a evolução? Dá uma olhadinha. Na época de Salomão, alguns anos mais tarde, na época do Acás, depois quando a profecia se cumpre e depois nos dias que nos interessam agora. Os assírios dominaram totalmente o território. Esse pessoal cruel agora está mandando no mundo um grande poder, um grande império. E é nessa época que a água chega no pescoço. Do jeito que Deus tinha falado com Acás: você não quis confiar em mim, nas águas brandas que correm da fonte de Giom para o tanque de Siloé. Você não quis confiar. E agora
eu vou trazer sobre você as águas tempestuosas do rio Eufrates. Eu vou trazer os assírios até o pescoço, como uma disciplina para você aprender a confiar apenas no Deus conosco, no Emanuel. Isso se cumpriu no ano 701 a.C., com esse mapa do mundo, onde Judá está pagando tributos aos assírios e fazendo a divisa entre os assírios e os egípcios. E lá no livro de Isaías, nós vamos ler que o rei Senaqueribe subiu contra as cidades fortificadas de Judá e as tomou. E isso aconteceu no tempo do rei Ezequias. Ezequias é o filho de Acás. Lembra do livro do profeta Isaías, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias? Acás foi o que não confiou no Deus conosco. E Ezequias foi o que viu a água chegar até o pescoço. Tá certo? E Senaqueribe destruiu as cidades fortificadas de Judá. E enquanto ele estava guerreando com a segunda mais importante cidade de Judá, uma cidade chamada Laquis, ele já começou a adiantar lá ali no seu planejamento estratégico o próximo ataque, que seria contra a capital, Jerusalém. Se fosse no Brasil, a gente diria que o invasor teria destruído Porto Alegre, Goiânia, Belo Horizonte, Rio Branco, Manaus, e só faltava Rio de Janeiro e São Paulo. Enquanto ele estava no Rio de Janeiro, ele mandou uma carta para o governador, para o presidente, lá em São Paulo, dizendo: vamos economizar o serviço? Já tomei todas as suas cidades. A sua capital não vai demorar a cair. Não é melhor você se entregar logo? Que confiança, olha o texto, que confiança é essa em que você se estriba? Você está confiando em quem? No Deus conosco para te livrar da minha mão? Eu já destruí suas cidades fortificadas. Jerusalém não será diferente. E aí então eu queria pensar com você uma curiosidade aqui. E introduzir um pouco da arqueologia que aqueceu meu coração aqui na Igreja da Lapa, lecionando para os jovens na escola dominical. Essa é uma foto aérea da cidade de Mossul, no Iraque. Mossul hoje tem esse nome, mas o nome original dela era Nínive. E se você olhar aqui, dá para ver talvez uma estrutura central aí nesse mapa, que está aqui, ó. Vê se compara a imagem próxima com a anterior. Você consegue ver essa estrutura anterior? A estrutura que você está vendo nesse slide são das muralhas de Nínive por volta do ano 700. Ela era governada pelo rei Senaqueribe. E o rei Senaqueribe está muito orgulhoso das suas conquistas militares. Ele fez um palácio ali, ó, e as ruínas desse palácio já foram escavadas no século XIX por arqueólogos britânicos. E hoje nós temos condição até de fazer uma reconstrução digital daquilo. Infelizmente, as ruínas foram destruídas nos últimos anos pelo Estado Islâmico, por volta de 2014. O local já não está mais ali tão fácil de ser localizado como antes. Mas quando era possível localizar pelas escavações, era fácil de fazer uma reconstituição virtual daquele palácio. E você tem o palácio do rei Senaqueribe, esse que veio contra as cidades fortificadas de Jerusalém e destruiu todas, de Judá, e destruiu todas, só não destruiu Jerusalém. Ele voltou para casa tão orgulhoso do que ele tinha feito, que ele fez uma sala no palácio dele, só para exibir os troféus. E ali você tem a sala do trono, e do lado você tem a sala em que ele conta o que aconteceu na cidade de Laquis. Essa é a sala, quando ainda estava em pé, sem ser destruída pelo Estado Islâmico. Essa foto não pode ser tirada novamente, ela é antiga, e agora não é mais possível de fazê-la. Mas as lajes de pedra que foram colocadas nessa sala foram transportadas pelos arqueólogos britânicos para o Museu de Londres. E lá é como se você tivesse uma imensa história em quadrinhos, retratada em lajes de pedra, colocada nas paredes do Palácio do Rei. Estátuas colossais guardavam as entradas do palácio e pedras decoravam as paredes. De tal forma que essa aqui deve ter sido uma aproximação bem fiel do que deve ter sido o palácio do rei Senaqueribe. Histórias em quadrinho das batalhas, todas retratadas na parede. Lajes de pedra pintadas. E Senaqueribe retratou o que ele fez na cidade de Laquis. Ele estava em Laquis, como você sabe, quando ele mandou avisar o rei Ezequias. Que confiança é essa? Que Deus é esse? Você acha que o teu Deus vai te livrar? Eu já destruí 46 cidades fortificadas de Judá. O mapa do mundo é meu. Eu domino geral aqui. Entregue-se logo e vamos acabar com essa conversa. Vamos economizar para mim e para você. E aí então, a gente vai
e resgata um pouco sobre Laquis. As ruínas de Laquis estão lá em Israel até hoje e podem ser visitadas. É uma cidade construída sobre a montanha. Nós hoje achamos que construir na montanha não é legal, né? Lá no Rio de Janeiro, quanto mais você sobe a montanha, menor é a classe social da pessoa. Não é verdade? Na beira da praia que é chique. Mas se você pensar em termos de defesa, a cidade construída sobre a montanha, naquela época, tem grande vantagem estratégica. Porque você depende da força da gravidade. É mais fácil tacar pedra de baixo para cima, né? de cima para baixo, do que de baixo para cima. Então, Jesus falou, não se esconde uma cidade construída sobre a montanha. Por quê? Porque montanha era o lugar de construir cidade naquela época, para você se proteger. E Laquis era uma cidade construída no alto da montanha. Esse é um retrato aproximado, né? São vários aqui que eu posso te oferecer de como deve ter sido a cidade de Laquis. O que nós sabemos com certeza? Dupla camada de muralhas. Por quê? Porque se o inimigo atravessa a primeira, ainda tem um tanto de estacas, de armadilhas, de buracos, de piche. Então, se o inimigo está lá e você joga uma flecha pegando fogo, põe fogo no exército do inimigo que está ali, tudo para que ele não consiga quebrar as defesas e entrar. E essa cidade aí não foi páreo para as máquinas de guerra de Senaqueribe. Ele já tinha feito isso 45 vezes quando ele chegou aí. Você consegue entender o poder deste homem no ano 700 a.C.? Como ele diz, o mundo é meu e eu quero pegar, e pronto. E como existe uma ameaça real quando ele escreve para o rei Ezequias dizendo, que confiança é essa? Renda-se. A ideia era que ele cercaria a cidade de Jerusalém e com esse cerco, esse sítio, não entra água, não entra comida, não chegam mais soldados, não entram mais pontas de flecha, não entram outras pedras para serem atiradas no inimigo, não entra munição. E assim, com 3, 4 meses de cerco, às vezes um pouco mais, o inimigo se renderia, porque inclusive ficaria doente, uma vez que não tem mais água limpa para beber, uma vez que não tem mais comida fresca para comer. E é por isso que no Salmo 91, que foi muito bem selecionado para a liturgia, você vê o Salmo 91 dizendo assim, no verso 5, você não terá medo da flecha que voa de dia, porque o inimigo está tirando flecha, nem da peste, verso 6, que se propaga nas trevas. Por quê? Porque se você está sitiado comendo comida velha, você fica doente. E aí você tem que tomar uma decisão, vou morrer da peste ou vou me entregar para o inimigo? Abra o portão, deixa o inimigo me levar escravizado, é melhor do que morrer doente. Tá certo? Esse é o cenário daquela época. Senaqueribe, então, domina essa máquina de guerra com maestria. E lá, no seu palácio em Nínive, retratando a batalha de Laquis, veja o que ele pôs nas pedras. Ele pôs ali os guerreiros com a sua funda. Funda é aquele estilingue Power 2.0 que Davi usou para derrotar Golias. Não pense você naquele estilingue feito com a madeira bifurcada, com a borracha da farmácia e a pedrinha de brita que você pegou da construção. Aquilo lá é para matar passarinho. Aquilo lá não mata gigante, não. O que mata gigante é uma funda desta. É um estilingue de couro com uma pedra de cerca de 600 gramas, do tamanho de uma bola de tênis, que vai viajar a 160 km por hora. Essa pedrada é uma só na testa do gigante e ela resolve o problema. Então imagina você que o exército de Senaqueribe começa a batalha assim. A cidade está lá, no alto da montanha. Estratégia número 1. Vamos fazer chover pedra de 600 gramas. O que você acha da ideia? Já pensou? O seu carro numa chuva de granizo, você já sabe o estrago que faz aqui em São Paulo? Agora imagina que o granizo são bolas de pedra de 600 gramas. Não é brincadeira. E agora os soldados assírios começam, portanto, atirando as suas pedras. E esse é o cenário. E Senaqueribe retratou isso com perfeição ali. Você consegue ver o tipo da barba do soldado, você consegue ver o capacete triangular dele, você consegue ver a espada curtinha que ele tem, consegue ver que a roupa do soldado é curta, vai até o joelho apenas, porque é uma roupa para deixá-lo pronto para a guerra, o tipo da bota e assim vai. Terminou de jogar pedra. Fase 2 do plano. Agora é hora de jogar flecha. Por isso, inclusive, o Salmo 91 também fala, você não terá medo da flecha que voa de dia. É flecha voando mesmo. Talvez você tenha assistido o filme 300, em que Leônidas está lutando contra Xerxes, lá no Estreito das Termópilas, e Xerxes chega intimidando e diz assim, eu vou jogar tanta flecha contra você que vai ficar escuro, o sol vai ficar obscurecido por tanta flecha que vai voar pelo céu. E o Leônidas, bem seguro de si, diz, não tem problema não, a gente luta no escuro.
né? Você deve ter visto essa conversa. É muita flecha voando. Primeiro choveu pedra, agora chove flecha. E assim você tem os retratos lá na sala do Senaqueribe, em Nínive, né, retratando a batalha de Laquis. E aqui no Museu Britânico você tem algumas das munições que foram usadas. Algumas das pedras arredondadas, algumas das pontas de flecha. E você tem ali as lajes de pedra do Senaqueribe. Chove pedra, chove flecha. Parte 3 do plano. Agora você pega os que estão com escudos e com lanças e manda-os até a beira da muralha, porque eles vão começar a cavucar os tijolos da muralha, as pedras da muralha, para abrir um buraco na muralha, para entrar na cidade. Então agora eles estão com essa estratégia. E eles vão se protegendo da flecha que o inimigo manda de dentro da montanha, da cidade fortificada, e vão ali tentando arrumar um buraco na muralha. E enquanto eles fazem isso, eles tomam principalmente cuidado com aqueles que estão instalados nas torres, porque eles estão em posição elevada e atirando flechas de defesa. Às vezes atiram óleo quente, às vezes atiram pedras, às vezes atiram paus, espinhos e outras coisas mais. Mas para poder chegar no alto do muro, já que o muro é muito grande e a cidade está no alto da montanha, eles precisam acumular terra. Eles precisam fazer uma rampa de terra para conseguir subir. E isso dá trabalho. E agora então você tem esse carro que vai subir pela rampa de terra com o seu ariete, com essa ponta, para atacar a muralha da cidade. Esse carro era a alta engenharia militar da época. Ele tinha rodas lubrificadas para dar uma boa flexibilidade, um bom giro. Ele tinha revestimento de couro para não pegar fogo fácil com a flecha que o inimigo mandava. Ele tinha um sistema de extintor de incêndio, porque tinha água lá dentro para apagar a flecha incendiária do inimigo. Era guerra com altíssima tecnologia para os padrões da época. E quando esse carro chegava e começava a derrubar as pedras da muralha do adversário, a derrota da cidade estava prestes a acontecer. Porque caiu a muralha, já era. Tá certo? E aí o que você vê? Você vê a terra sendo acumulada e os carros subindo nas rampas para atacar a cidade. Você está entrando comigo nesse mundo do que está acontecendo nessa batalha? Então, aqui você imagina aqui, né? Já passaram pela primeira camada da muralha e estão caminhando para a segunda, na tentativa de tomar a cidade de Laquis e com os seus escudos. Você já deve ter lido que Deus é pavês e escudo. Já não leu? Pavês é esse escudo que cobre o corpo inteirinho. E escudo normal é aquele redondo. A pavês é para você fazer a rampa, a tal da tranqueira, para você acessar lá, e o escudo é para você quando está lutando com a espada. São dois escudos, mas um cobre o corpo inteiro, o pavês, e o outro cobre parte do corpo. Aliás, aproveitando, essa rampa de terra é chamada de tranqueira. Você conhece algum tranqueira? Você tem um cunhado, um sogro tranqueira? Você sabe por que você é uma tranqueira? Eu não sei se é por causa disso. Mas pensa que você tem a sua cidade fortificada e tem alguém juntando terra na beira do muro. Não é uma tranqueira? Entendeu? Então tem tranqueira na Bíblia, significa essa rampa de terra. E é um incômodo, não é? É uma pedra no sapato. Você fala assim, logo, logo isso aqui vai me dar problema. Logo, logo o inimigo vai estar aqui na beirada do meu muro. Tranqueira. Ok? E aí então os exércitos estão assumindo ali a sua posição e caminhando para derrubar os muros de Laquis nessas representações que eu te mostro. Enquanto isso, o rei Senaqueribe está nessa figura na sua carruagem. A carruagem que está no canto inferior esquerdo aí da imagem. Ele está assistindo tudo de longe ali. Os seus soldados estão fazendo a tarefa e ele está lá. Muito bem, general. Muito bem, comandante, capitão e tudo mais. Como é que está a guarnição leste e tal, e comandando tudo dali. Quando a batalha termina, você vai ver os prisioneiros sendo trazidos para se ajoelharem aos pés de Senaqueribe. E esta laje de pedra é uma cópia da laje de pedra original do Senaqueribe. A original está lá no Museu Britânico, em Londres. Essa cópia está no Museu de Jerusalém. E nessa cópia eles fizeram a gentileza de destacar as figuras. Fica mais fácil de reconhecer. E nesse trechinho que eu coloquei aqui, você consegue ver o rei Senaqueribe sentado no trono. Você consegue ver os seus comandantes apresentando o resultado da guerra para ele. E uns judeus ajoelhados ali do lado de trás, implorando por sua vida. Então, essa é a imagem original, mas não dá para ver tanto. Né? Agora, nesta cópia que você vê aqui, fica bem claro. O judeu está lá no fundo, com uma barba diferente, com uma roupa diferente. O assírio está no meio, com um capacete triangular de bronze, apresentando o resultado da guerra para o rei. E o rei Senaqueribe está sentado no seu trono. Ele está diante da cidade de Laquis.
a 46ª cidade fortificada do reino de Judá, que Senaqueribe, com a sua máquina de guerra implacável e incomparável, está conquistando, porque o mapa do mundo está sendo cada vez mais assírio. E aí você vê o Senaqueribe sentado no seu trono. E alguns chegam a especular que Senaqueribe está aí sentado no trono que pertenceu a Salomão. Por que isso? Porque antes de mandar a carta para Jerusalém, dizendo, para de confiar no seu Deus, Senaqueribe recebeu alguns mimos de Ezequias. Ezequias deu algumas fraquejadas em alguns momentos. E ele seguiu nas mesmas pegadas do seu pai Acás, tentando agradar o rei Senaqueribe. E como já não tinha muita coisa sobrando, ele mandou o próprio trono do reino para Senaqueribe. E alguns especulam que esse tenha sido o trono que Salomão construiu. Por quê? Porque no livro dos reis está dito que o trono de Salomão tinha 6 degraus. E quando você olha as imagens, você percebe que esse trono tem de fato 6 degraus. 3 no escabelo dos pés e 3 camadas de pessoas sustentando o trono de Senaqueribe sentado. E nenhum outro trono que se tenha retratado qualquer imperador assírio é feito desse estilo. Parece que esse estilo, portanto, seja hebreu e não assírio. E a pergunta é, por que Senaqueribe está sentado no trono de Salomão do lado de fora de Laquis? E a resposta é, porque naquela época ele precisava fazer marketing. E como ele não tinha Instagram para fazer um story ou um Reels, entendeu? Não dava para mandar uma mensagem de WhatsApp para o pessoal de dentro de Laquis, resistindo à sua máquina de guerra. Ele pegou o trono de Salomão e colocou do lado de fora, para que todo mundo que estivesse do lado de dentro de Laquis olhasse e falasse assim, o que esse cara está fazendo sentado no trono de Salomão? Será que Jerusalém já caiu? Vamos nos render, pessoal. Não dá para resistir a esse homem. Percebe a ideia? Então, há muita inteligência de guerra acontecendo aqui. E nessa inscrição que você vê em escrita cuneiforme, escrita com a cunha, na forma de cunha, você escreve com palito, né? Como você pode ver nos caracteres ali, nas lajes de pedra de Senaqueribe está escrito assim, Senaqueribe, poderoso rei da Assíria, sentado no seu trono de julgamento diante da cidade de Laquis, eu dei permissão para a sua matança. Senaqueribe está dizendo, o que acontece com Laquis sou eu que determino. Vamos entender aqui uma coisa, né? Se ele manda uma carta para Ezequias dizendo, vamos acabar com isso, ele tinha alguma justificativa para ser arrogante desse jeito, não tinha? Só que ele não contava de entender quem era o Deus que protegia a cidade de Jerusalém. Quem é o Deus que escolhe as coisas pequenas para envergonhar as grandes? Quem é o Deus que amou um povo fraco e pequeno, como o povo de Israel, e o tirou da maior nação do mundo, do Egito? Esse Deus que estava prestes a manifestar mais uma vez o seu poder, e ele ia usar Senaqueribe para revelar a sua glória. Bom, depois que o Senaqueribe realizou toda a matança em Laquis, ele desfilou vitorioso com o seu carro de guerra, com a sua carruagem, como você pode ver aí. E então essa era uma prática muito comum dos reis assírios. Agora entra na cidade, festejando a sua vitória, como novo comandante, como novo rei. E agora você será aclamado pela população local, que se rendeu, e pelos seus soldados vitoriosos, como o novo governante daquele território que agora foi conquistado. Quando Senaqueribe mandou essa carta, você consegue imaginar o medo do Ezequias? Você consegue entender o problema? Já caiu São Paulo, já caiu Rio de Janeiro, já caiu Brasília, já caiu Manaus, já caiu tudo, 46 cidades fortificadas. Só sobrou São Paulo e o camarada está vindo para cá. Ele vai terminar isso, daqui a algumas semanas ele vai estar aqui. E agora? Senaqueribe manda a carta, mas Ezequias faz o que precisava ser feito. Ele pega aquele problema e não entende como sendo um problema dele. Ele entende aquele problema como sendo um problema de Deus. E a gente devia fazer isso também, viu, irmão? A gente devia entender que tudo o que acontece conosco é do interesse do nosso Pai Celestial. Não cai um fio de cabelo só da nossa cabeça sem que Deus não autorize. Ele veste as flores do campo e está preocupado com aquilo que nós vamos vestir. Ele alimenta os passarinhos e está preocupado com aquilo que nós vamos comer. Os nossos problemas são problemas de Deus, porque Deus habita em nós. Deus mandou o seu Filho para morrer por nós. Ele está interessado nas nossas coisas. Quando a gente for orar, a gente precisa dizer, Deus, o Senhor está com um problema aqui. Não sou eu, é o Senhor. Porque eu sou seu. O Senhor morreu por mim, o Senhor me comprou. A minha vida é tua, tudo que é meu é teu.
o senhor está com um problema aqui, o senhor não vai resolver não? Percebe? Ezequias faz exatamente isso. E ele pega a carta das mãos dos mensageiros e vai até o templo. E ele chega lá e fala, ó Deus, aqui o que estão falando do senhor, ó. Vai deixar? Vai deixar? O cara está achando que é muito importante, está dizendo que confiança é essa que eu me estribo. O senhor vai deixar? O senhor viu? Ó. E aí então, ele ora dizendo, agora pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Escreve o teu nome, Senhor Deus, no mapa do mundo de um jeito que seja mais duradouro do que o nome de Senaqueribe. E é assim que Ezequias ora. E aí então Deus manda responder. E a resposta de Deus parece estranha para nós. Deus fala assim, deixa comigo. Vou pôr um anzol no nariz dele e um freio na boca dele. Você já viu a música que fala assim? Porei um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e contra ti nenhuma flecha atirará. É essa história aí. E por que é isso? Porque normalmente quando um rei inimigo, conquistado, era capturado, ele era maltratado assim. Os assírios costumavam prender anzóis no nariz, nos lábios, aqui, para carregar o inimigo como se fosse um pet dominado, para humilhar de verdade. E isso tem registro, inclusive, em Amós, em Abacuque, mostrando que o inimigo pegava o povo com o anzol. Já pensou a dor? Mas já pensou a humilhação? Ver o seu rei sendo tratado dessa maneira? O desespero, a guerra psicológica? E aí então você tem figuras dos assírios tratando os inimigos assim, vazando os olhos e carregando os reis conquistados com esse tipo de armadilha. Deus fala assim, não é o Senaqueribe que vai pôr anzol em você, Ezequias. Sou eu que vou pôr anzol no Senaqueribe. Está entendendo? E aí então, Deus diz, eu vou defender a cidade. Ele diz, não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Flecha é a etapa número 2 do plano, que a gente viu ali, né? Primeiro pedra, depois flecha. Deus falou, não vai vir flecha nenhuma. Ele não vai vir contra você com escudo e nem vai levantar tranqueiras. Ele não vai acumular terra na beira do seu muro, não. Eu não vou deixar. E aí então, Ezequias dá aquela animada. E vai dormir? Não. Por quê? Porque mesmo Deus dizendo que está conosco, Ele não nos elimina da responsabilidade de sermos prudentes. Tem a parte que Deus faz, mas tem a nossa. Deus está conosco, mas não é por isso que a gente vai atravessar o túnel da Lapa sábado, meia-noite, sem segurança. Isso aí eu aprendi com o diácono que me deu carona lá para o hotel, lá, falou, não dá para ir para a igreja a pé aqui não, pastor, tem que vir te buscar. Você sabe, você não vai ficar colocando o Senhor à prova. Então, Deus está conosco? Sim, mas o que vamos fazer? Primeira coisa que ele fez, ele tampou todas as fontes de água que tinha do lado de fora. Por quê? O Senaqueribe vai vir, vai sitiar a cidade, vai ficar acampado aqui, e eu vou deixar água potável para ele beber? Ele que ande. Ele que se vire para arrumar a água dele, não vou deixar as coisas fáceis aqui para o inimigo. Esse mapa aqui, ele dá uma boa ideia de como seria um exército sitiando a cidade, mas ele não serve para Jerusalém, por quê? Porque ele tem um rio passando ali. Não passa rio nenhum perto de Jerusalém. Mas tinha uma fonte de água, a fonte de Gihon, que ficava do lado de fora da cidade. E aí então o que o Ezequias fez? Ele tampou a fonte e canalizou a água para o lado de dentro. Então a gente vê isso no livro das Crônicas e no livro dos Reis, que ele construiu um aqueduto. Esse é um mapa da cidade de Jerusalém naquela época. E a muralha era essa vermelha que você está vendo aqui. No entanto, a fonte ficava aqui do lado de fora. E agora? O Ezequias fala, vamos canalizar essa água para o lado de dentro do muro. E ele constrói um túnel de 500 e poucos metros de extensão. Uma maravilha da engenharia. O declínio do túnel é de 0,06 graus ao longo desses 500 metros, para a água poder fluir. Pensa na engenharia que é você fazer um túnel subterrâneo para levar água com essa declinação tão mínima, o suficiente para a água escorrer na direção correta. Detalhe. Não foi um túnel reto, as rochas não permitiam. Você olha para esse formato de túnel e fala, ai que burro ele, por que fez assim? Não, eles tinham muita engenharia aí. E sabe o que é mais impressionante? Foram trabalhadores que cavaram das duas pontas e se encontraram no meio. Até hoje, ninguém sabe dizer como é que esse povo se achou lá no meio sem GPS. Ficar dando berro embaixo da terra não adianta nada, ninguém escuta o outro. Percebe? Não sabemos ainda. Eles tinham tecnologia, coragem e eficiência para fazer isso. E se você vai a Jerusalém hoje, você consegue encontrar, passa lá semana que vem, tá? Se você for lá, você vai encontrar aqui o túnel do Ezequias.
E lá você vai encontrar as cavernas que foram escavadas e você vê a água fluindo. E foi encontrada uma pedra no meio do túnel que explicava a obra. É chamada a pedra de Siloé, a inscrição de Siloé. Porque Siloé, no hebraico, quer dizer enviado. A água foi enviada de fora para dentro para o tanque de Siloé. E ali se conta como foi a obra, como eles se encontraram, tudo mais. E aí então Ezequias trouxe água para o lado de dentro e construiu um muro. Para quê? Para que até a fonte tampada não ficasse para o lado de fora. Ele ainda pegou e restaurou o muro quebrado e ergueu torres e ergueu outro muro que está lá até hoje para você visitar. Põe aí no seu guia de turismo aí em Jerusalém, mas agora ele constrói esse pedaço azul da muralha e põe o poço, a fonte, para o lado de dentro. Ele fez a parte dele. E então ele encoraja o povo. Ele diz assim, pessoal, o Senhor me respondeu pelo profeta. O Senaqueribe não vai atirar uma flecha aqui. Ele não vai fazer tranqueira aqui. Ele não vai tomar a cidade. Nós tampamos a fonte. Nós colocamos água para o lado de dentro. Nós construímos um muro. Coragem! Confiem, Deus está conosco. E ele chega e diz assim, há um conosco maior do que o que está com ele. Qual foi a última vez que você ouviu falar de que Deus está conosco? Foi Deus falando com o pai dele, o Acaz, e o pai dele não quis confiar, lembra da história? E Deus disse, porque você não quis confiar, as águas do Eufrates vão chegar até o pescoço. Mas o Ezequias agora está confiando, a água chegou no pescoço dele. Já foram 46 cidades fortificadas, só falta Jerusalém. E agora ele fala, Deus está conosco, e esse Deus é maior do que quem está com Senaqueribe. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias. E aí então não houve batalha de fato, você pode ler isso depois no livro do profeta Isaías. Quando o exército assírio dorme acampado ao redor de Jerusalém, ou seja, já sitiou Jerusalém, quando acordam numa determinada manhã, 185 mil soldados assírios estavam mortos. Gente, vocês têm ideia do que é 185 mil soldados? Homens capazes para a batalha, acampados em volta de Jerusalém, uma cidade que devia ter lá seus 40 mil, em média, estimativa, habitantes. Tem quase 5 vezes a população de Jerusalém do lado de fora. Detalhe, esses soldados vieram de Nínive, 4 meses a pé para chegar de Nínive até Jerusalém. Você tem ideia de como o Senaqueribe tem estrutura, logística, transporte? Ele tem fornecedor de hortaliça, de pão, de bota, de tanta coisa para que esse exército esteja equipado ali. E numa noite, Deus mata 185 mil. Quando eles acordam pela manhã, diz o texto, se levantaram os restantes pela manhã, e eis que todos eram cadáveres. Senaqueribe tem que ir embora. Ele não vai atirar uma única flecha do jeito que Deus havia falado. Só que o Senaqueribe tem que manter o marketing. Ele tem que manter as curtidas. Ele tem que manter o story funcionando. Então ele chega em Nínive e conta a história. Mas ele conta a história do jeito dele. Sabe que toda a história pode ser contada de várias maneiras, não é verdade? E Senaqueribe conta a história da perspectiva de um vencedor. Alguém olha no rosto dele e fala assim, nossa, que olho roxo feio. E ele diz assim, você não viu a mão do outro cara, como é que ficou? É mais ou menos assim que ele conta a história. E ele diz assim, eu destruí 46 cidades fortificadas de Judá. Verdade. E eu tranquei Ezequias, como você tranca um passarinho na gaiola. Verdade, o Ezequias ficou dentro de Jerusalém. Mas só isso que você tem para dizer, Senaqueribe? Sim, só isso que ele contou nesse cilindro de argila, que tem algumas cópias, mostrando que ele inclusive estava preocupado em guardar vários registros disso. Só no Museu Britânico existem 2 cópias desse cilindro, existem outros no mundo. Ou seja, ele estava preocupado em deixar um registro para a posteridade. Olha só o que eu fiz. Detalhe, ele fez os registros de pedra lá em Nínive, de qual cidade mesmo? De Laquis. Qual você acha que ele queria fazer? De Jerusalém, mas não deu. Não deu. Deus não deixou. E aí ele escreve no cilindro de Senaqueribe, né? Quanto a Ezequias, o judeu, ele não se submeteu ao meu jugo. Sitiei suas cidades fortificadas, suas fortalezas muradas. Eu o fiz prisioneiro em Jerusalém, sua residência real, como um pássaro numa gaiola. Tá bom. Só? Aí você vai para a Bíblia e você descobre Deus falando com o seu povo. E Deus não passa assim, sabe, borracha nas partes desagradáveis da história, não. Quando o povo de Israel faz bobagem, a Bíblia conta, não conta? Quando o povo de Israel perde a guerra, a Bíblia conta, não conta? E quando o povo ganha a guerra, o mérito é do rei? Não, o mérito é de Deus.
Isso faz a Bíblia ser um livro completamente diferente dos outros. Procure registro nos hieróglifos egípcios, nas paredes, das derrotas dos reis. Por que você não encontra nada falando da derrota de Faraó? Esquece isso. Larga para lá. A ideia de escrever derrotas era a ideia de eternizar maldições naquela cultura. As pessoas não falavam disso. Mas a Bíblia fala da derrota, colocando a conta no pecado do povo, mas também fala da vitória, colocando a conta na glória de Deus. Percebe? É muito diferente. E é por isso que nós confiamos na Escritura. E aí então você vai encontrar lá até tradução online dos escritos aqui cuneiformes do Senaqueribe, e você pode pesquisar isso depois. Senaqueribe volta para Nínive, faz a sua sala, desenha a batalha de Laquis, não a de Jerusalém, que essa não deu, escreve o cilindro e morre. Morre esfaqueado por seus filhos, do jeito que o profeta havia profetizado. Não é? Então Senaqueribe foi adorar na casa do seu Deus e os seus filhos o feriram a espada, cumprindo a profecia de Isaías, capítulo 37, verso 7. Então, podemos começar a falar daqui a pouco sobre o Salmo 46. O que essa história tem a ver com o Salmo 46? Vamos lá. Você se lembra que quando Deus falou com Acás, ele falou assim: para de ter medo desses dois cachorros pequenos e do cachorro grande, confia em mim. Mas você desprezou, diz o texto de Isaías capítulo 8, você desprezou as águas de Siloé que correm brandamente. Então eu vou trazer sobre você as águas fortes e impetuosas do Eufrates. Não é isso? Quando você lê o Salmo 46, sabe o que você lê ali? Não temeremos, ainda que as águas tumultuem e espumejem. Que água é essa que está tumultuando e espumejando? Não tem praia em Jerusalém. Não dá para ter tsunami lá. De que água que o Salmo está falando? Uma água que tumultua e espumeja em Jerusalém. Que água é essa? João Calvino, comentando os Salmos, diz: eu entendo que essas águas são as águas de Senaqueribe. E eu faço essa conexão e entendo que o Salmo 46 é a resposta do povo à vitória que Deus deu a eles no episódio de Senaqueribe. Depois, a gente lê no texto do Salmo também: o Senhor dos Exércitos está conosco. E esse comentarista, James Montgomery Boyce, fala que ele também entende o Salmo 46 como conectado à história de Senaqueribe. Por quê? Porque lá em Isaías capítulo 7 tem a história do Emanuel, Deus conosco. No Isaías capítulo 8 diz: você não acreditou no Deus conosco? Não confiou nas águas de Siloé? Vou te mandar as águas do Eufrates, ó Emanuel. É assim que termina o capítulo 8. Mostrando que os dois assuntos estão conectados. Nós não temeremos as águas que tumultuam e espumejam, porque Deus está conosco. Opa, mais uma conexão entre o Salmo 46 e a história do Senaqueribe. Uma terceira e última conexão vem daqui. O fato de que no Salmo 46 é dito assim: Deus está no meio desta cidade, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Na tradução da Nova Versão Internacional, desde o romper da manhã. Você lembra quando foi que os soldados assírios foram dados como mortos? Foi no romper da manhã. Ou seja, você tem pelo menos esses três elementos: Deus está conosco, as águas tumultuosas do Eufrates e o livramento virá pela manhã. Esses três paralelos parecem deixar muito claro que o Salmo 46 foi produzido na época do assalto de Senaqueribe a Jerusalém, e foi então uma resposta de louvor ao grande livramento que Deus deu ao seu povo. Então, Deus colocou fim à guerra, diz o Salmo 46 no verso 9, até os confins do mundo. Ele quebra o arco e despedaça a lança. Você sabe que a guerra de Senaqueribe era feita com arco, era feita com lança, e eles estavam a 4 meses de caminhada da sua capital. Era meio fim de mundo aquela guerra mesmo. Era a fronteira do império, quando Deus falou: aqui os seus limites acabaram, aqui eu ponho fim à sua guerra. Então, quando você começa a ler esse salmo, tendo todas essas informações como pano de fundo contextual, você começa a enxergar coisas no salmo que talvez antes não desse para ver. Mas tem mais ainda. Olha o salmo dizendo: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Não tem rio em Jerusalém. Não passa rio lá. De que rio estamos falando? Bom, o máximo que dá para falar de rio é do Siloé, é do canal de Ezequias, que traz as águas da fonte de Gion. Ou seja,
Todos esses elementos conectam muito claramente o Salmo 46 ao episódio narrado lá em Isaías e em Reis e Crônicas da invasão de Senaqueribe. Pronto. Estamos preparados para ler o Salmo 46. Agora podemos começar. Ok? Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, como os assírios. Reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe tema a guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É uma coisa, irmão, irmã, ler esse salmo e falar assim: Deus protege você. Deus está com você. Confia. Isso é importante, bom, correto e saudável. Mas Deus não quis deixar você só com essa informação solta, não. Deus dá a mim e a você a oportunidade de, se não for para pegar um avião e ir até Jerusalém ou ir até o Museu Britânico, pelo menos acessar a internet a gente já consegue. E a gente consegue ver tudo isso daí e ver o testemunho de um dos maiores reis, de um dos maiores impérios do mundo, caindo diante da cidadezinha de Jerusalém. Sabe por quê? Porque é a cidade que carrega o nome de Deus. É a cidade do povo de Deus. Quando o Ezequias chegou e falou: Deus, olha a carta que esse homem mandou, eu sou seu, o Senhor vai cuidar de mim? E Deus fala: deixa comigo, isso aí é problema meu. Ele não vai atirar uma flecha contra você. Então, quando a gente entende essas coisas, a gente está colocando este salmo dentro de um contexto que faz aquilo que era preto e branco ficar colorido. Ganha muito mais intensidade. Você percebe? Então, eu quero pensar com você em como aplicar esses conhecimentos. Primeiro, a verdade da palavra de Deus. A Bíblia conta muito bem: Senaqueribe destruiu 46 cidades fortificadas. E o que é curioso é que você vai lá no cilindro de Senaqueribe e está dizendo a mesma coisa. E então ele recebeu tesouros e os reis pagaram tributos para ele. E você vai lá no cilindro de Senaqueribe na Bíblia, igualzinho. Por quê? Porque essa parte interessava ao Senaqueribe. Mas quando ele perdeu, ele não falou não. E a Escritura está dizendo por quê. E sabe por que a gente sabe que é verdade? Porque não é Jerusalém que está retratada nos palácios de Nínive, é Laquis. Porque Deus falou que a água ia chegar só até o pescoço. E dali não ia passar. Deus tinha disciplina, sim, para com o seu povo, mas o seu povo não seria aniquilado. Aquela cidade que guardava o seu nome seria protegida. Então a gente olha para a Escritura hoje e tem elementos adicionais para entender a sua verdade. Claro, quem nos convence da verdade desse livro é o Espírito Santo. Você já teve essa experiência? Eu vim de uma família espírita, meu pai incorporava entidades mediúnicas. E eu ganhei uma Bíblia de um dentista do meu pai, que era evangélico. E eu me lembro da sensação de, abrindo a Bíblia, ler: no princípio Deus criou os céus e a terra. Eu devia ter 8, 9 anos. E eu me lembro da sensação de dizer assim: esse livro não é qualquer livro. Esse livro aqui é Deus que escreveu. Eu não estava entendendo quase nada. Mas quando eu li que Deus criou o céu e a terra, eu falei: esse é um livro diferente. Eu sou capaz de dizer para você onde é que eu estava, como era o tapete da minha casa, que short que eu estava usando, que cor que era a Bíblia, qual era o tamaninho dela, porque eu vi Deus falando comigo ali na Bíblia. Deus fala por meio do Espírito Santo. É Ele que vai te convencer de que a palavra de Deus é verdade. Mas a gente também deve dizer uma coisa importante aqui. Você jovem não precisa ficar com medo do seu professor na faculdade de antropologia, de sociologia e de outras coisas que desdenha da Bíblia, não. Fala para ele, dá uma olhada aqui. A Escritura conta as coisas com uma perspectiva bastante isenta e dando toda a glória a Deus. Eu não tenho medo das coisas.
Falava-se que o túnel de Ezequias nunca tinha sido construído até que ele foi encontrado lá. Falava-se que a cidade da Babilônia não existia, até que no final do século XIX ela foi encontrada. Ah, mas a Babilônia estava nas margens do rio Eufrates. Procuraram as margens do rio Eufrates toda e não encontraram nada. Pois é, o curso do rio Eufrates mudou, a Babilônia estava quilômetros para lá. Encontraram depois e descobriram que o curso do rio tinha mudado. A Bíblia estava falando a verdade. Você tem em mãos a palavra de Deus. E é por isso que é extremamente apropriado que quando a igreja faz aniversário, ela celebre como? Fazendo uma edição da palavra de Deus. Tira o zóio que essa é minha, eu já ganhei. Mas é assim, entende? É a palavra de Deus. Então, irmão, estude a Bíblia. Venha para a aula da escola dominical, saiba, você está tendo uma lente para compreender a realidade que é dada a você com a verdade. Você concorda comigo que já não dá mais para confiar nas notícias hoje em dia? Dá para assistir qualquer noticiário de televisão ou de internet e falar, é verdade esse bilhete? Não dá mais. Mas dá para você ler a Bíblia tranquilo, sabendo que Deus está falando a verdade aqui? Dá. Glória a Deus, nós temos a verdade. Não se esqueça disso. Depois, a parte de Deus é a nossa parte. Tem gente que fala, não, Deus vai cuidar de mim. E pronto. E não faz mais nada. Eu estou vendo aqui um monte de gente que eu conheci na UCP que já está namorando, alguns estão casando, tem um casando hoje. E para aqueles que não casaram ainda, eu vou contar uma história. Os que casou já é tarde demais, agora já foi. Mas aquele que não casou ainda, deixa eu contar uma história. O moço veio para conhecer a moça e conhecer a família da moça, e o pai, tudo bem, então vamos lá no escritório conversar. E aí então o pai perguntou para o menino assim, você trabalha? Não. Mas e como é que você vai sustentar minha filha? Não, Deus proverá. E você tem herança de família? Não. E vocês vão morar onde? Não, Deus proverá. E tal, e tudo que o pai perguntava, o menino, não, Deus proverá. Aí terminou, ele dispensou o menino foi embora. Aí a mocinha veio, papai, gostou do meu namorado? Falou assim, moço crente. Cada duas palavras que ele fala, uma é Deus, né? Porque ele só falava Deus proverá. Uma palavra de cada duas é Deus. É mesmo, pai, é. Só tem um problema, qual o problema? Ele pensa que eu sou Deus. Que eu vou pagar a conta toda. Cuidado, querido. Deus está fazendo a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. O Ezequias foi lá, tampou a fonte, construiu o túnel, construiu o muro, falou com o povo, firmou as promessas, fez escudo e orou. Não tenta Deus, não vai jogando assim, não, Deus vai resolver. Seja prudente, faça a sua parte. Essa história é importante também. Depois, a luta que virou canção milenar. O livro dos Salmos tem uma propriedade que nenhum outro livro da Bíblia tem. O livro dos Salmos unifica a Bíblia todinha. E daqui a pouco eu vou mostrar um pouco mais disso para você. Mas vamos pensar aqui, quem foi o primeiro escritor da Bíblia? Não foi Moisés? Tem um salmo de Moisés lá, não tem? O Salmo 90? Enquanto o povo está no deserto. Então você tem episódios da Bíblia quase toda narrados no livro dos Salmos. E você tem várias referências ao final dos tempos no livro dos Salmos. E daqui a pouco eu vou mostrar mais algumas para vocês. E essas coisas foram o inário do povo de Israel. Deus mandou o povo cantar estas canções. Isso aqui era uma música que foi cantada pelo povo de Israel. Desde o ano 700 a.C., quando Senaqueribe, 701, quando Senaqueribe tentou invadir Judá. E está sendo cantado até hoje. Sabe por que está sendo cantado até hoje? Porque teve um monge católico romano da ordem agostiniana que começou a questionar as ordens da Igreja Católica Romana. E ele começou a falar assim, eu não acredito em dogma de papa não. Eu quero ser convencido pela Bíblia. E se você não apontar para mim pela Bíblia, se você apontar para mim apenas decretos humanos, eu não quero saber disso. E ele afirmou isso na Dieta de Worms, em 1529. E desde então ele foi considerado inimigo do Sacro Império Romano. E aí então quem o matasse faria um favor para a igreja. Quando ele está voltando para casa, debaixo de ameaças de morte, ele é sequestrado pelo seu amigo. E aí então o amigo leva ele para esse castelo, o castelo de Wartburg. E lá nesse castelo ele começa a traduzir a Bíblia. E ele começa a escrever em alemão aquilo que só estava registrado e preservado em grego, hebraico e latim. E as pessoas não conseguiam entender. E ele coloca a verdade de Deus ao conhecimento do povo. Ele promove escolas, ele trabalha com educação. Nós somos herdeiros dessa tradição. E ele escreve uma música baseada no Salmo 46, que fala de um refúgio, porque ele está abrigado num castelo, que é o refúgio dele. Você sabe qual música nós estamos falando? Castelo Forte.
é o nosso Deus. Essa é a partitura. Sabe o que é curioso? Aquilo que a gente canta fala a respeito da nossa fé. E é curioso, meus queridos, que quando você conversa até com formandos do seminário, estudaram muita coisa, viram a reforma, você pergunta assim, fala uma tese de Lutero, uma das 95. O formando coça a cabeça. Você talvez coce a cabeça. Mas se eu falar assim, você sabe Castelo Forte? Se você já cantou algumas vezes, é capaz de você cantar as 4 estrofes do hino e você está cantando junto de Lutero as mesmas coisas ainda hoje. Deus é o nosso castelo forte. Deus é o nosso refúgio. E nós vamos cantar isso para sempre, queridos. Nós vamos cantar isso por toda a eternidade. Por quê? Porque o Deus conosco, que é a promessa de Isaías em nome de Deus para Acás, que foi a celebração do Salmo 46, refletindo a presença de Deus no meio do povo nos tempos de Ezequias, Deus conosco já veio. E o Deus conosco é o nosso Senhor Jesus Cristo, que habita em nós por meio do seu Espírito, que faz com que essa igreja aqui permaneça para sempre. 100 anos não é nada para a igreja de Cristo. Por quê? Porque Deus está conosco. Essa missão continua. O que o Salmo está falando não é algo do passado que só atingiu o povo de Israel, ou a Ezequias, ou a Jerusalém. Deus está conosco como seu povo. E esse projeto de Deus não vai ser frustrado. Você viu o Senhor Jesus Cristo dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? Você consegue ver a linguagem militar aí? A igreja não vai parar, querido. 100 anos não é nada para a igreja da Lapa. 100 anos não é nada para o povo de Deus. Nós somos vencedores em Cristo eternamente. E aí então nós podemos conectar no Salmo 46 a esperança da Jerusalém, aquilo que ela significava, como um cântico de Sião. Toda vez que você canta uma música falando de Jerusalém, você está falando do céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, o seu santo monte é a alegria de toda a terra. Jerusalém é um lugar maravilhoso. Você acabou de ver por quê, Deus defende. Você fala de confiança, Deus vai nos proteger. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Você fala do fim dos tempos. Porque Deus não vai deixar a minha alma na morte, não vai permitir que eu veja a corrupção, eu vou ressuscitar. E o Salmo 46 fala a respeito disso, com essas linguagens todas. Deus está no meio de Jerusalém, o Senhor está conosco. Você vai a João e vê Jesus dizendo, eu vou permanecer em vocês, se vocês permanecerem em mim. Então, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Deus está com você. Nós estamos falando do mesmíssimo Deus que freou Senaqueribe. É esse mesmo Deus, ele não perdeu uma gota do seu poder, uma gota da sua verdade, uma gota da sua capacidade. Esse é o Deus que está com você. Celebre isso. E lembre-se, essa história perpassa toda a Bíblia. Tem um rio no jardim do Éden, não tem? Gênesis 2:10, saiu um rio do Éden para regar o jardim. Aí tem um rio na Nova Jerusalém. O rio da Jerusalém do Salmo 46, você já viu qual é. Mas a Nova Jerusalém que Ezequiel vê com um templo reconstruído, tem um rio ali que traz, rega uma árvore que vai abençoar os povos com seus frutos. E tem um rio na Nova Jerusalém. Olha lá o Apocalipse. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, e fala de folhas e fala de cura. Da Nova Jerusalém, perfeita, eterna, divina, do Éden restaurado, do paraíso recuperado, você também encontrará um rio que vai matar a sua sede, um rio que é a expressão do Deus conosco, do Emanuel, do Senhor Jesus Cristo, que disse, se alguém tem sede, vem a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. Essa é a mesma esperança daqueles que escreveram o Salmo 46. Por último, quando você vê a linguagem do juízo final no Apocalipse, você vê que os ímpios, que sabem que Deus vai julgá-los, como Deus julgou Senaqueribe, pedem para que os montes sejam jogados sobre eles. Eu prefiro que uma montanha caia em cima de mim, do que eu tenha de enfrentar a ira do Cordeiro. Seria uma tradução mais ou menos livre. E o Salmo 46 vai dizer assim, nós não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Sabe o que é isso? É o Salmo 46 usando linguagem apocalíptica para dizer para você assim, eu não estou falando só da libertação que Deus deu a Jerusalém na época do Senaqueribe. Eu também não estou falando só do Deus conosco, que virá habitar no meio do seu povo na pessoa de Emanuel, o Cristo encarnado. Eu estou falando que Deus estará com você no dia que tocar a última trombeta
e o juízo de Deus vier, e ímpios estiverem dizendo, era melhor uma montanha em cima de mim do que eu estar sem Cristo nessa hora. Se você tem Cristo, você está preparado para o juízo final. Olha como o rio que sai do jardim do Éden, lá em Gênesis 2, liga com o rio que está na Nova Jerusalém, em Apocalipse 22, com a montanha que vai se derramar sobre os ímpios em Apocalipse 6. E tudo isso não é que está no Salmo 46? E aí então, o que nós precisamos entender, e com isso eu concluo a minha palavra. Queridos, quando nós estamos falando que a Igreja da Lapa fez 100 anos, nós estamos falando que nós somos parte desse projeto aí. Nós somos parte desse povo aí, protegido por esse Deus aí, que nos ama e tem esse poder aí, que responde às nossas orações como respondeu a esse Ezequias aí. Ele não mudou absolutamente nada. E ele está com essa igreja. E vai continuar com o seu povo. E vai continuar abençoando e sustentando você. E você vai continuar aqui cantando. É uma coisa poderosa você imaginar a perspectiva das coisas. Eu cheguei nessa igreja em 2 de janeiro de 2002. Perdido. Porque eu não conhecia São Paulo. Eu morava lá na Berrini. Eu levei 2h30 para chegar. Você entende? E quando eu cheguei bufando, e olha que eu saí 7 horas da manhã com medo de atrasar mesmo. E quando eu cheguei aqui, sabe o que eu vi? Eu vi o povo cantando. Adores. Cantando na igreja. E eu chego aqui hoje, o que eu encontro? Adores. O Marcos, a Dona Madalena, a Ângela, a Flávia. E sabe o que vai fazer se a gente não se encontrar mais? Sabe onde eu encontro esse povo de novo? Cantando para Deus na Nova Jerusalém, para dizer que Deus é o nosso refúgio. Você consegue entender isso? É disso que nós estamos falando, é isso que nós estamos celebrando. Esse é o Deus que está conosco. Então aqui, meu querido, o que eu espero ter compartilhado com você? Deus usou essa igreja para me abençoar. Esse meu gosto por arqueologia, sabe? Começou com televisão de tubo, você viu na foto lá, né? Agora já está melhor, já está numa tela plana, 4K, já está melhorando. Qualquer dia vai ser com holograma 3D, já pensou? Vai chegar, quem sabe? Mas não tem problema. O que está acontecendo aqui, que acontecia naquela época e que vai acontecer sempre é o seguinte: nós somos o povo que tem Deus conosco. Nós somos o povo protegido por Deus. Nós somos o povo que ora a Deus. Nós somos o povo que canta para Deus. Nós somos o povo que sabe que é Cristo que mata a nossa sede. Nós não temos que temer inimigo nenhum. Deus nos conduziu até aqui e Ele vai nos conduzir até o final. E é isso que nós estamos comemorando aqui. E se eu não encontrar você num outro aniversário, que eu te encontre lá na Nova Jerusalém, na beira do rio, para comemorar a vitória definitiva do Cordeiro. Se não for antes, até lá em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!